Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar este devocional, antes de iniciar com o versículo bíblico, eu quero fazer a pergunta que certa vez David Fuller fez, que é a seguinte: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Por que isso? Porque no texto de hoje, que se encontra em Atos capítulo 26, verso 28, diz assim: então Agripa interrompeu a Paulo: você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Por que isso? Paulo estava sendo levado a Roma depois de sofrer a acusação de propagar uma doutrina herética, ou seja, Paulo estava sendo acusado de heresia e blasfêmia pelos judeus. Ele começou a ser levado a algumas pessoas para o acusarem, até que ele fosse levado para Roma. E todas as pessoas a qual ele ia, ninguém tinha acusação contra ele, a não ser de que ele fosse cristão. E no capítulo 26 nós vemos a defesa de Paulo do rei Agripa e diante de Berenice, juntamente diante de Festo, a respeito de tudo aquilo que ele estava fazendo. E então ele começa o seu discurso dando testemunho de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que Deus realizou, e mostrando que somente através das Escrituras ele anunciava a esperança dos judeus. A esperança dos judeus é que viesse alguém que remisse a Israel. E ele encontrou em Jesus Cristo esse remidor. Era isso a qual ele anunciava. Tanto que em um dos versículos ele diz assim: não é esta a causa da esperança a qual eu anuncio, não é a mesma causa a qual os judeus em todos os lugares do mundo oram fervorosamente a Deus? Ou seja, os judeus eles esperavam pelo Messias, pelo remidor. E Paulo já tinha encontrado o Messias e o remidor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo encontrou a Paulo. Paulo, ele mantinha o seu discurso de defesa da fé, porque ele conhecia as Escrituras. Neste mesmo capítulo 26 mostra que, em seu discurso, que ele cresceu sendo ensinado na doutrina. Era fariseu, a mais rígida doutrina dentre os judeus. E por conta disso ele saía a perseguir os cristãos. Muitas vezes colaborava para que eles fossem acusados, provocando-os a dizer blasfêmias, açoitando-os, levando-os à prisão. Mas Deus quis que ele fosse transformado, ele fosse convertido à pessoa de Jesus Cristo. E Paulo se torna um cristão. Cristão significa pequenos cristos ou fragmentos de Cristo. Logo, Paulo ele sabia que a missão dele era anunciar o evangelho da salvação. Todas as suas cartas, a qual ele escreve às igrejas, anunciam isso, um evangelho da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Nesta manhã, este devocional quer fazer você parar e pensar a respeito do tipo de cristão que você tem sido. Qual é o tipo de cristão que você tem sido? É aquele que realmente anuncia que Jesus Cristo cura, liberta, transforma, salva, leva para o céu, perdoa os pecados? Ou é o tipo de cristão que está simplesmente atrás das benéfices, ou seja, das bênçãos? Deus ele tem bênçãos para nós. Mas o apóstolo Paulo ele fala na sua carta aos Efésios que as bênçãos de Deus para nós são dos lugares celestiais, ou seja, não são desta terra. Nós não devemos almejar as coisas desta terra, nós não devemos pensar nas coisas desta terra, nós devemos ter um pensamento altivo no sentido de buscar as coisas celestiais. Aqueles que são da terra pensam nas coisas da terra, mas aqueles que são celestiais pensam nas coisas celestiais. Paulo fala isso. Devemos entender que o nosso sentimento
como cristão é um sentimento de anunciar, de não cansar de anunciar o Evangelho da salvação. A manhã de hoje, neste devocional, serve para que nós pensemos a respeito daquilo que nós somos como cristãos. De quem nós somos, qual é a nossa identidade de Cristo. David Fuller fez essa pergunta: se você fosse acusado de ser cristão, haveriam provas suficientes para te condenar? Por que isso? Porque nós devemos manifestar Cristo todo o tempo em nossa vida. Através dos nossos atos, através das nossas palavras, através do nosso caráter, através da nossa honestidade, através do amor. Quando nós anunciamos a Cristo, nós anunciamos não só com palavras, mas com atitudes. Quando nós anunciamos a Cristo, nós mostramos que Jesus Cristo é o Salvador. Como? Perdoando os nossos pecados. O rei Agripa pergunta a Paulo: por acaso você acredita que pode me convencer a me tornar cristão em tão pouco tempo, ou seja, em apenas um discurso? Paulo ele sabia que seria uma tarefa complicada, mas não deixou de anunciar o Evangelho. Não deixou de dizer as verdades que estão escritas nas Escrituras bíblicas. Ele não deixou de propagar o Evangelho da paz. Logo em seguida, no verso 29, diz assim que Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto, claro, por estas correntes. Ou seja, Paulo ele não estava se preocupando com o tempo que iria demorar, mas o desejo dele é que todos, absolutamente todos, se convertessem a Jesus Cristo, tornassem-se cristãos. Ele sabia que a sua vida corria perigo. Ele sabia que ele estaria sendo levado até o imperador porque ele apelou ao imperador. Mas as pessoas que estavam diante dele não encontravam uma razão a qual pudessem condenar que não fosse por ser cristão. Então, se houvesse alguma coisa que pudessem acusar de Paulo, era de ser cristão. E você? Se há alguma prova que te condene a ser cristão, você seria condenado? Essa pergunta ela tem que ser feita a nós mesmos de uma forma muito clara e muito simples. O quão cristão eu sou? O que me torna cristão não é subir ou descer no monte várias vezes. O que me torna cristão não é sair profetizando, entregando mistério. O que me torna cristão é ser parecido com Cristo. E o que me faz parecido com Cristo é a sua palavra. Jesus Cristo diz assim no Evangelho de João, capítulo 17, se não me falha a memória: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em minhas palavras, então tudo que pedires vos será feito. Note, a palavra de Deus, ela precisa estar em nós. Nós devemos estar na sua palavra, ou seja, nós devemos ir de encontro com a palavra de Deus. Quando nós estamos de encontro com a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo a qual Deus quer, então nos tornaremos cristãos, porque aí nós já somos lavados, remidos, santificados, comprados pelo sangue do Cordeiro, para viver novidade de vida, para viver algo assim maravilhoso, a qual Deus tem a realizar em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. A manhã de hoje, ela traz uma pergunta: se por um acaso você fosse acusado de ser cristão, haveriam prova suficiente para condená-lo? Eu espero que sim. E eu espero que na manhã de hoje você entenda que o discurso de Paulo em Atos capítulo 20, que vai do 25 até ali o 27, todo esse discurso seja a resposta de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, para que vocês se tornem cristãos melhores. Este é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até amanhã.